Irmãos amados, vamos ao nosso projeto Você Pergunta, a Bíblia Responde, tendo como desafio para hoje a pergunta de número 38, que foi feita com as seguintes palavras: Quem foi a mulher de Caim? Considerando que ele foi expulso da presença de Deus, e naquela época existiam ele e os pais, Adão e Eva, uma vez que Abel havia sido morto. Irmãos, mas antes de qualquer coisa, é necessário que nós nos rendamos a Deus, reconhecendo que todo entendimento da palavra depende dele, depende da ação do Espírito Santo. Então, diz esse texto conhecido em Crônica 7,14. A palavra de Deus nos vem com as seguintes palavras: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de oração, é um momento de oração. Eu quero convidar o meu irmão, minha irmã, a nós agora nos prostrarmos diante de Deus em oração. Vamos passar um cântico, uma música, e durante esse período eu gostaria que você estivesse orando na presença de Deus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Faça o que está em teu coração e que a cada dia vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar Pai querido, foi. nós nos alegramos na presença do Senhor e rogamos, ó Pai, que o Santo Espírito
Ele nos impulsione, Pai, a desejar cada dia mais estar na doce e santa presença do Senhor. Perdoa nossas faltas, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Sê conosco, Pai, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, então, confiados na graça de Deus que nos possibilita entender a palavra, a voz de Deus que nos orienta, diz o texto no capítulo 4 de Gênesis, os versículos 16 e 17. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Voltando um pouco no texto da palavra, nós podemos observar que Adão e Eva eles haviam sido expulsos do Éden, o texto que está no capítulo 3. Vamos dar uma olhada, vamos fazer a leitura no texto. Como eu falei, o texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, a refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Assim sendo, nós vamos para o capítulo de número 4, no livro de Gênesis, no primeiro e segundo versículos, dizem: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Assim, conforme a narrativa, nasceram dois filhos, Adão e Eva. Existiam, então, neste momento, 4 seres humanos, 4 pessoas. Certo? Seriam Adão, o pai, Eva, a mãe, Caim, o filho mais velho, e Abel, o caçula, o filho mais novo. Sim, seriam 4 seres humanos que existiam até aquela época. O que acontece após a narrativa do nascimento de Caim e de Abel está no texto do capítulo 4, do 3 ao versículo 15. Nesse texto, narra-se o ato pecaminoso de Caim, que tirou a vida do próprio irmão e foi por Deus castigado. Caim vai para uma outra terra e tem filho com sua mulher. Que mulher seria essa? Na nossa conta, não existiam outras pessoas além de Adão, de Eva e agora Caim, uma vez que Abel já estava morto. Contudo, seria interessante, antes de nós tentarmos responder de forma precipitada, darmos uma olhada no capítulo 5, o capítulo que fala da genealogia, fala dos descendentes de Adão. O texto, nós temos aqui os 2 primeiros versículos e depois o versículo de número 6. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Lá no versículo 6 nós lemos: Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Irmãos, é interessante e um pouco intrigante nós observarmos que quando narra a genealogia ou a descendência de Adão, não cita Abel e Caim. A narrativa começa a citar que nasceu um filho a Adão, e esse filho de Adão ele recebeu o nome de Sete. Podemos observar ainda que Adão, quando Sete nasceu, tinha 130 anos. Nós não podemos afirmar quantos anos tinham Adão e Eva, ambos, quando eles foram expulsos do Éden. Mas é correto nós entendermos que eles eram adultos. A primeira referência à idade é esta. Viveu Adão 130 anos
Isso faz referência à idade que Adão ele tinha quando Sete lhe nasce. Sim, mais algumas coisas que nós podemos entender, ou pelo menos deduzir, é que Caim já era adulto quando cometeu o homicídio. E possivelmente Abel também já era adulto. Não é o caso nós agora analisarmos, mas tudo indica que sim. Possivelmente Adão e Eva, eles já tinham outros filhos. E com certeza tinha filhas também. A Bíblia, via de regra, não cita isso, mas existe a possibilidade de que Adão e Eva já tinham outros filhos. Assim, nós podemos citar assim que pode haver uma confusão maior quando nós observamos o texto. O texto que está na Bíblia de Almeida, revista e corrigida, nela nós podemos ver alguns verbos, ou um verbo de forma mais específica. Vamos dar uma olhada nesse texto. Esse texto que nós acabamos de ler lá na Bíblia Revista vai aparecer com o verbo e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E ainda podemos observar lá no capítulo 4, versículo 17, o uso do verbo conhecer. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Está lá em Gênesis 4:17, como eu disse. E ainda um pouco adiante, capítulo 4, versículo 25, nós vemos novamente a utilização na tradução do verbo conhecer. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E conheceu Caim a sua mulher. Alguns poderiam entender, como assim conheceu? Caim conheceu a sua mulher? Nós podemos então observar aqui e dizer que possivelmente ele tivesse conhecido a sua mulher, socialmente falando. Quem foi essa mulher a quem ele conheceu na terra de Nod? Naquela versão, poderia ficar na mente do leitor uma confusão. A versão que utilizamos utiliza o verbo coabitar como sendo sinônimo de conhecer. E ambos significam, na versão, por exemplo, a versão atualizada, nova versão atualizada, a nova versão na linguagem de hoje e a nova versão transformadora, elas trazem o verbo como sendo, vejam só. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Eles trazem a seguinte e real tradução, mais fiel. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Lógico que, superando, na verdade, as versões elas trazem de uma forma mais branda o termo, muitas vezes, e que deveria ser usado é que ele teve intimidade, de fato, intimidade sexual com a sua mulher. Tanto Adão teve intimidade com Eva, como Caim também. Ele teve intimidade com a sua mulher. Não é o aspecto de conhecer socialmente, ele não sabia quem era, ou encontrou na terra de Nod a essa mulher. Essa mulher ele já conhecia socialmente falando, mas ele teve então intimidade com ela. Mas assim, mesmo assim a nossa pergunta não se cala. Quem foi essa mulher? Quem foi a mulher de Caim? Existe sim, no meio e no campo teológico, no campo dos estudos, uma tese que afirma que Adão e Eva eles tiveram filhos antes de serem expulsos do Éden. Em tese, antes de ter cometido o pecado. Vamos discutir um pouquinho sobre isso adiante. Logicamente, os defensores dessa tese, eles vão, por exemplo, argumentar que Adão e Eva, eles receberam mandado ou a ordem de Deus para procriarem, para encher a terra. E segundo esses que defendem a ideia, eles então obedeceram à ordem de Deus e procriaram, tiveram filhos ainda antes da queda. Agora, imagina, se isso fosse possível, onde é que estariam esses filhos, filhos de Adão e Eva hoje?
Eles teriam sido expulsos do paraíso junto com os pais, com Adão e Eva? A Bíblia não fala sobre isso. E outra coisa interessante, se eles nasceram antes do pecado, por que eles teriam sido expulsos se a narrativa bíblica diz que Adão e Eva pecaram? Primeiro Eva toma do fruto e ela concede, ela dá esse fruto ao marido e o marido também peca. E a repreensão foi aos dois. Se eles não pecaram, trabalhando essa tese, eles também não morreriam, porque o salário do pecado é a morte. Se eles não pecaram, eles não morreriam, não teriam essa sentença, a sentença de morte. Eles deveriam estar vivos hoje, até os nossos dias. Veja como é que é complicado defender essa tese. Por mais assim que poderia ser interessante, essa tese ela não teria respaldo bíblico, uma vez que a própria Bíblia nos diz que todos pecaram e por terem pecado carecem da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Podemos ler o texto que está no capítulo 3 e, de forma particular, o versículo de número 23, Romanos 3, o capítulo 3 e, em particular, o versículo 23. Então, ainda pensando um pouquinho na nossa pergunta, quem poderia ser a mulher de Caim? Não tem como fugir da realidade que só poderia ser uma das suas irmãs ou até mesmo uma de suas sobrinhas, pois se ele tinha outros irmãos, esses irmãos poderiam também ter tido filhos que não são mencionados, é lógico, não estão mencionados na Bíblia. Então, ou poderia ser uma das irmãs ou até mesmo uma das sobrinhas. Nós não temos como trabalhar outra possibilidade, tendo como base a verdade de que todos os seres humanos são descendem de Adão e de Eva. Capítulo 3, versículo 20 em Gênesis, capítulo 3, versículo 20 nos diz: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos. Os que nasceram, se tivessem nascido antes do pecado, seriam também seres humanos. Se a Bíblia diz que todos os descendentes, todos os seres humanos pecaram, não é possível nós concebermos ou entendermos ou afirmarmos que Adão e Eva tiveram filhos que não pecaram, que nasceram antes do pecado. Logicamente, vem a pergunta, mas como é que Caim poderia ter casado com uma irmã? Poderia haver casamento entre irmãos? Isso não é pecado? Qual seria a sua resposta a essa pergunta? À luz da Bíblia, é certo afirmar que isso é pecado. Então Caim não poderia se casar com sua irmã ou com sua sobrinha, correto? Errado. Está errado, porque a lei ela foi estabelecida por Moisés e foi isso após a saída do Egito, que não pode se aplicar ao caso do momento em que Caim, o próprio Abel, que Adão e Eva viviam. Para nós fazermos um exercício bíblico, procura quem foi a esposa de Abraão. Não o nome, mas existia algum grau de parentesco entre eles? Pesquisa e depois nós vamos responder. Então vamos à palavra de Deus e especificamente ao livro de Levítico, capítulo 18, versículo do 1º ao de número 18, onde se estabelece algumas regras, algumas orientações com relação aos casamentos. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Está em Levítico 18, versículo 6. E ainda lá no capítulo 18, versículo 9 dessa vez, diz: A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe. Então, nós observamos ainda a palavra. Quando o povo já era numeroso, Deus estabeleceu a lei e passou então a orientar a eles, o povo de Deus, e a nós hoje, segundo a orientação dessa lei. Então a nossa pergunta ela se afunila e não tem muito para onde nós fugirmos. Quem foi a mulher de Caim? Uma de suas irmãs ou alguma de suas sobrinhas. Não tem como nós trabalharmos outra possibilidade.
Mas mesmo assim é necessário nós estudarmos mais e mais a palavra de Deus e nos canais aí da igreja, principalmente o WhatsApp, eu gostaria que os irmãos comentassem, dessem uma olhada na aula, assistissem a aula com a Bíblia ao lado, pesquisando, e nós podemos então discutir esses assuntos à luz da palavra de Deus, porque na nossa proposta, você pergunta, eu também pergunto, mas quem responde é a Bíblia. Que Deus abençoe e seja o nosso aprendizado para edificação nossa e glória de Deus.